adiante a nossa webconferência, convidando o professor Dr. Carlos Nobre. Ele é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e iniciou sua carreira como pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, aqui na nossa região. Possui doutorado em Meteorologia em Massachusetts Institute of Technology. É professor do INPE e presidente do Comitê Científico do International Geosphere and Biosphere Program. Foi um dos autores do 4º relatório de avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas IPCC. Eu quero também dizer que nós estamos tendo a oportunidade da audiência de várias pessoas, agradecer a todos, e dizer que o professor Juarez Freitas, que esteve conosco recentemente, está assistindo, é realmente seu admirador, ele é professor da Universidade Federal, a Colleen Scanlon, do Fórum Global de Governadores, professor Gildo Espada, da Universidade de Moçambique, nosso colega conselheiro Severiano Costa Andrade também assistindo. Eu quero passar, portanto, a palavra ao professor Dr. Carlos Nobre, com muito prazer. Bom dia a todos. Muito obrigado, conselheiro Júlio Pinheiro, pela introdução. Muito obrigado, professor Ricardo Galvão, pela brilhantíssima exposição mostrando o valor da ciência. Nós não iremos avançar como nação e como planeta se nós não retomarmos o caminho que hoje a ciência aponta como o único caminho de sustentabilidade para o futuro do planeta. E essa pandemia mostra com total clareza que se nós abandonarmos o caminho da ciência, se nós perdermos a batalha para o movimento negacionista de ciência, nós vamos em direção ao precipício. E eu quero falar um pouquinho de muitas pesquisas que eu tenho me envolvido por muitas décadas, talvez toda a minha carreira científica, sobre o risco que nós corremos atualmente, quão perto de um ponto de não retorno a floresta amazônica está. E eu começo mencionando muito essa frase, que ela tem muito embasamento científico. A floresta só existe porque ela existe. A floresta amazônica evoluiu em dezenas de milhões de anos, desde que os Andes começaram a surgir. Ela foi evoluindo na forma que nós conhecemos atualmente. E é um ecossistema único, as florestas tropicais, mas em particular a floresta amazônica, que ela evoluiu com a maior biodiversidade do planeta, criando as condições para a sua própria existência, tanto no sentido de ser um sistema biológico com uma incrível capacidade de reciclar os nutrientes. Os solos tropicais são muito pobres e ela recicla todos os nutrientes, então ela tem uma capacidade de se manter viva por essa capacidade biológica de reciclar os nutrientes e também pela capacidade de fazer gerar uma grande parte da chuva que acontece no bioma amazônico. Então, isso é uma característica única da floresta amazônica. Outras florestas tropicais têm características semelhantes, mas a Amazônia é que tem a maior característica. Próximo, por favor. E próximo, esse mesmo. E nós estamos muito preocupados temos feito muitas pesquisas sobre esse ponto de não retorno. E concluímos que nós não estamos, infelizmente, muito longe desse ponto. O que causa esse risco ao desaparecimento da floresta amazônica são fatores antropogênicos, as mudanças climáticas, o aquecimento global, o desmatamento regional e as queimadas, o aumento também da vulnerabilidade da floresta amazônica ao fogo. Esses são os 3 fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo, eles interagem e é o efeito sinergístico dessa interação desses 3 fatores que leva a esse risco. O próximo, por favor. Esse é um vídeo, não sei se vai aparecer o vídeo para vocês,
mas é um vídeo de... o verde aí significa a clorofila das plantas. É uma maneira de mostrar. E esse vídeo que ele mostraria, não está aparecendo como vídeo, é a sazonalidade de quão verde é a vegetação no mundo. E vocês veriam no vídeo que a Amazônia é sempre verde. Quando a gente olha o norte, o sul, as savanas, o cerrado, a caatinga, nós temos um ciclo sazonal que as plantas diminuem a sua fotossíntese significativamente. Quando a gente olha a Amazônia, é sempre verde. Essa é uma característica, por isso que eu falei, a floresta só existe porque ela existe. Então, a floresta sempre está fazendo fotossíntese, ela sempre está transpirando a água que as raízes profundas coletam e ela sempre está funcionando. E ela gera uma quantidade razoável da chuva que cai sobre a floresta. O próximo. Então, para todos vocês que são amazônidas, logicamente vocês conhecem muito essa realidade das chuvas sobre a floresta. O próximo. Isso também devia ser um vídeo mostrando uma chuva leve que causa, em boa parte da Amazônia, no centro, leste e sul da Amazônia, boa parte da chuva, mais de 50% da chuva, vem desses episódios de chuva em que tem uma interação direta com a floresta. A floresta evapora a água, transpira a água, esse vapor d'água encontra condições favoráveis na atmosfera de se tornar nuvens e chuvas, e esse é um processo contínuo. Próximo. E quando a gente olha os biomas, o que determina, o principal fator que determina a existência da floresta? A separação, por exemplo, entre a floresta tropical e as savanas ao sul, o cerrado, e é a duração da estação seca. No gráfico da direita, a linha amarela é estação seca acima de 4 meses, e o azul, estação seca menor que 4 meses. Esse é o grande diferencial. A floresta amazônica existe porque não existe uma estação seca como no Cerrado. O Cerrado tem vários meses com quase zero de chuva. Na Amazônia tem pouquíssimos meses com chuva abaixo de 100 milímetros no mês. Esse é o grande diferencial. É a floresta criando condições para a sua própria existência, gerando chuva, tornando a estação seca muito curta. E aí também essa evolução biológica faz o quê? Ela faz um dossel muito denso, super úmido, só 4% da energia solar chega no solo, o solo é super úmido, e eu estou falando para vocês, amazônicos, que conhecem isso pessoalmente, de visitar a floresta, e, portanto, quando tem uma descarga elétrica, não propaga fogo. Então, a diferença enorme da Amazônia com o Cerrado é que o fogo é um elemento biológico, um elemento da biologia do Cerrado, da ecologia do Cerrado. Na Amazônia, não. A Amazônia evoluiu e por isso que ela tem a máxima biodiversidade praticamente sem o fogo. Próximo. Um outro aspecto, e desculpe, alguns dos meus slides estão em inglês, eu não tive tempo de convertê-los para o português, mas as florestas de todo o planeta prestam um enorme serviço biológico, né? Elas atualmente estão retirando cerca de 30% de todo o gás carbônico que nós jogamos, que o professor Ricardo Galvão mostrou muito bem lá, o efeito desses gases no aquecimento global. E as florestas globais tiram 30% de todos esses gases. Nós jogamos aí uns 40 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, e as florestas tiram entre 10 e 12 bilhões. O próximo, e a Amazônia tira chegou a tirar 2 bilhões de toneladas. Mas isso está mudando, infelizmente, essa capacidade da Amazônia de retirar o gás carbônico da atmosfera está diminuindo, e é um dos fatores críticos por que nós julgamos que a floresta está muito próximo de um ponto de não retorno. É lógico que a razão principal dessa transformação são os desmatamentos e queimadas na Amazônia. O próximo. Esse é um gráfico de toda a bacia amazônica, vamos dizer assim, toda a bacia amazônica tem cerca de
um pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, de florestas originais, 6,2 milhões de quilômetros quadrados, e, lógico, nós já perdemos bastante, já perdemos 1 milhão de quilômetros quadrados de floresta, 800 mil quilômetros quadrados desmatados no Brasil. Então, nós estamos vendo continuamente, esse gráfico vai de 2000 até 2017, o aumento do desmatamento. Próximo. Esse é o mapa dos desmatamentos. Claramente, a maior parte do desmatamento está no chamado arco do desmatamento, que é a fronteira da floresta amazônica brasileira com o Cerrado, mas também temos desmatamento nas bordas da floresta amazônica na Colômbia, no Peru e na Bolívia com os Andes. Esse é o grande padrão de onde vem a maior parte do desmatamento. E esse número, já chegamos na Amazônia como um todo, a 16% a 17% dessa área de floresta aí que vocês estão vendo já desmatado, e na Amazônia brasileira já desmatamos 20%. Próximo. Esses são dados do sistema, dos sistemas do INPE, DETER, que mostra, como o professor Ricardo Galvão mostrou, os alertas diários e que alimentam, vamos dizer assim, o sistema, a falha que nós temos em deter o desmatamento não tem absolutamente nada a ver, eu quero reiterar o que o professor Galvão falou, não tem nada a ver com os dados satelitários. Os dados satelitários chegam nos órgãos de fiscalização, no IBAMA, nos órgãos estaduais de fiscalização, diariamente, e eles mostram quase que 100% das áreas sendo desmatadas. Aquela Floresta Nacional do Jamanchim, o exemplo dado, aquilo ocorreu durante mais de 2 meses e meio, diariamente o satélite mostrando, e mostra para toda a Amazônia. Então, o que falta, de fato, são ações efetivas de fiscalização. Não há nenhuma dificuldade do satélite detectar esses grandes desmatamentos, que são a grande maioria dos desmatamentos. Esse só para mostrar os dados aí, desde o período 2015 e 2016, o enorme crescimento. O desmatamento vem crescendo há muitos anos e aumentou muito em 2019, e até o começo de julho desse ano, os últimos dados do INPE mostram uma tendência de continuidade desse aumento. E é muito importante também olhar o dado do desmatamento, né? Quer dizer, às vezes, lógico, as queimadas têm um enorme impacto na saúde, mas a gente tem que prestar muita atenção nos dados do desmatamento, porque depois que desmatou, em algum momento vai ser queimado, e portanto, o dado mais importante a olhar, e o dado que nós temos que utilizar para monitorar e ver a efetividade das políticas de controle do desmatamento ilegal, que é quase todo o desmatamento ilegal, historicamente na Amazônia, inúmeros estudos, um publicado na revista Science ontem, todos esses estudos mostraram que acima de 80% dos desmatamentos na Amazônia, quando ocorreram, eram ilegais, eram crime ambiental. O próximo, por favor. Um outro fator muito preocupante é o aumento dos incêndios florestais. Esse gráfico mostra as áreas desmatadas nesse período que caiu muito o desmatamento, de 2002 até 2016. O menor ano de desmatamento foi 2012, depois ele aumentou um pouco até 2014. Mas a curva de baixo mostra o número de focos de queimada. Vejam que esses focos de queimada não seguem a tendência de queda da curva do desmatamento. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que a floresta amazônica, infelizmente, está ficando mais vulnerável ao fogo. Ela, que tradicionalmente é muito úmida, muito resiliente ao fogo, com esses fatores em conjunto, o aquecimento global, que aumenta a temperatura, já aumentou 1,5 grau em toda a Amazônia. A fragmentação florestal, que o modelo de ocupação da Amazônia leva à fragmentação florestal. As secas intensas, como as secas essas em vermelho, 2005, 2010, 2015, 2016, todos esses fatores juntos, eles levam a super resiliente floresta tropical amazônica, ela se torna mais vulnerável, o fogo começa a se propagar de uma forma que não acontecia 30, 40, 50 anos atrás. O próximo.
complicado, eu não vou gastar muito tempo, mas é só para mostrar que a ciência, e isso são mais de 30 anos de pesquisas, e eu tive uma felicidade muito grande de participar de várias dessas pesquisas de campo na Amazônia, que nós analisamos em detalhes o que muda quando você tira a floresta e põe, por exemplo, pastagem. As raízes da pastagem são muito rasas, as da floresta são profundas, a floresta transpira muito mais água, ela recicla a água com muito mais eficiência, ela é mais fria, ela é 1 a 2,5 graus mais fria e, portanto, também tem muito mais chuva na floresta. Então, esses são estudos científicos muito sólidos hoje, nós entendemos muito bem, porque às vezes as pessoas falam, mas só mudou, tirou a floresta e pôs lá uma gramínea, uma pastagem, isso não pode mudar o clima. Muda e muda muito o clima. O próximo. Então, é isso um pouco a pesquisa que nós conduzimos. A floresta ela está muito próxima de um ponto de não retorno. O próximo, esse ponto de não retorno converteria 60% até 70% da floresta numa savana, num cerrado muito degradado, que seria o sul e o leste. A floresta continuaria a existir no extremo oeste do estado do Amazonas, em toda a base da floresta nos Andes, no pé dos Andes, e porque lá chove muito, porque os próprios Andes mantêm um alto nível de chuva, acima de 3.000 milímetros por ano nessa região. E ali, mesmo com aquecimento global, ali haveria condições de manter a floresta, mas nas outras áreas da Amazônia, até 70%, do norte até o sul e leste, a floresta seria substituída. Próximo. E com as secas frequentes, tornaria uma savana mais degradada ainda. O próximo. Então, é isso a pergunta que a gente faz. Quão próximo nós estamos desse ponto de não retorno? Quão próximo? Nós estamos muito distantes, acontecerá daqui a 100 anos, 200, ou acontecerá... E essa pesquisa que nós temos feito mostra que nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno. Próximo. Próximo. Esse é um estudo que mostra exatamente quando a mudança climática, por exemplo, em meados do século 2050, com 20% de desmatamento, mesmo que a gente tiver o desmatamento 20%, nós estamos a 17% de desmatamento. E o efeito dos incêndios e o efeito do aquecimento global, a continuidade das emissões, se não tivermos sucesso no atingimento do Acordo de Paris, toda essa região de floresta ficaria restrita nesse ponto. 60% da floresta viraria uma savana bem degradada, um cerrado, mas bem diferente do cerrado, da riqueza do cerrado, um cerrado muito degradado. O próximo. Professor, o senhor tem 3 minutos ainda. E por que nós estamos muito preocupados? Isso não é só uma projeção teórica baseado nesses modelos matemáticos do clima e da floresta, que o slide anterior eu mostrei resultados dessas simulações. É porque nós estamos vendo isso acontecer na Amazônia. Esse gráfico mostra que no sul da Amazônia, uma grande parte, representa que 50% da Amazônia, a estação seca está ficando mais longa. Em relação aos anos 80, ela já está 3 semanas mais longa. O próximo. Esse é um estudo de 2019 mostrando que nos lugares que tem mais desmatamento, no gráfico à esquerda, você vê o aumento do desmatamento no sul e sudoeste da Amazônia, a estação seca fica ainda mais longa. Já chegou, no gráfico da direita, o início da estação chuvosa já chegou a atrasar 4 semanas. Nós estamos vendo isso acontecer. Então, nós estamos vendo essa região do sul e leste da Amazônia, inclusive no sul do estado do Amazonas, nós estamos vendo estação seca mais longa, 3 a 4 semanas, a temperatura durante a estação seca até 3 graus mais quente. Nós estamos vendo a reciclagem da água nessas regiões diminuir muito, e alguns pontos, como a alta floresta, nós estamos vendo, inclusive, a floresta perdendo a capacidade de retirar gás carbônico da atmosfera.
E nós estamos vendo o aumento da mortalidade das árvores nessas regiões mais secas. Todos esses elementos são elementos observados e pesquisas científicas da melhor qualidade, não é cálculos teóricos ou projeções futuras. Está acontecendo hoje. É isso que nos leva a fazer o alerta. O ponto de não retorno está muito próximo. E nós julgamos que se o desmatamento na Amazônia como um todo ultrapassar 20% a 25%, o que, se não reduzirmos as taxas de desmatamento, acontecerá na escala de 15 a 30 anos, nós passaríamos desse ponto. Desmatamento continuando a aumentar, não controle do aquecimento global e a floresta ficando mais vulnerável ao fogo, e o fogo ainda sendo muito utilizado na agricultura tropical, que não há nenhuma necessidade na agricultura moderna de usar o fogo. O próximo. Então, eu vou concluindo aqui. Podemos evitar o ponto de não retorno? Próximo. Nós temos que sair para uma trajetória, para um futuro da Amazônia, um futuro do Brasil sustentável, que nós até chamamos de utopia, e lutar muito contra o futuro distópico, que é o futuro que nós estamos, de fato, caminhando, infelizmente, tanto na questão do aquecimento global, quanto na questão dos desmatamentos e queimadas na Amazônia. Nós podemos encontrar esse futuro? Sim, nós podemos encontrar esse futuro. O grande potencial da Amazônia está na sua floresta, na sua riqueza de biodiversidade, nos serviços ecossistêmicos que ela presta para todo o planeta, para o Brasil e para o mundo. É esse o caminho que nós temos realmente que perseguir, e não é ontem, não é daqui a 10 anos, é agora. Pós-pandemia tem que ser um novo planeta, um novo futuro, e a Amazônia é fundamental para a estabilidade ecológica do planeta, para evitar futuras pandemias, para a estabilidade climática do planeta, para a manutenção da grande biodiversidade do planeta, e o grande potencial da Amazônia, inclusive econômico, está na floresta em pé. O próximo. E era isso que eu queria dizer, e realmente nós brasileiros temos que nos conscientizar e vamos nos tornar a primeira potência ambiental da biodiversidade. Não existe nenhuma potência ambiental da biodiversidade. Nós temos todas as condições, uma comunidade científica muito avançada, muito desejosa de prover as informações para nós atingirmos a trajetória de sustentabilidade. E a Amazônia é ponto central da trajetória de sustentabilidade. Muito obrigado.